O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Enquanto o povo de Israel, o povo eleito, através do deserto, saído do Egito, se dirigia para a terra prometida, Moisés, como diz a primeira leitura da missa de hoje, Moisés, o escolhido por Deus para ser o guia, o chefe do povo de Israel, até conduzi-lo na terra prometida, em nome de Deus, entrega ao povo de Israel um código de leis que Deus lhe comunica. E o mesmo Moisés reconhece que no meio de todos os povos pagãos que existiam, não havia nenhum povo, menor que for, como de Israel, que tivesse leis tão sábias, tão preparadas, tão justas, tão ponderadas, como o povo de Israel. Tanto que provocava inveja dos outros povos, embora mais organizados, embora muito mais numerosos, mas eles honestamente reconheciam que o povo de Israel, além de ter um Deus que conversava com ele, estava muito próximo do povo, mas era um povo que por Deus tinha recebido leis as mais justas, as mais atualizadas. Esta constatação continua também quando chegou um novo Moisés. Quem é o novo Moisés da nova humanidade? É o novo povo de Israel, que é a Igreja e Jesus Cristo. E Jesus, este novo Moisés, que o Pai mandou sobre a terra, e ele, Filho de Deus, se torna homem por meio de Maria, para ser o nosso mestre, único nosso mestre. Ele que não pode dizer mentiras. Eu sou a verdade de Jesus. Não pode sair da boca de Deus uma mentira, menor que seja. É sempre a verdade. E esta verdade
é sempre sugerida, preparada, pronunciada com muito amor, porque Deus é amor. E com muita sabedoria, porque Jesus é a sabedoria de Deus. Portanto, tudo que saía da boca de Jesus, qualquer lei que Jesus pronunciava, nunca conflitava com as leis que Deus tinha revelado a Moisés. Por este motivo, o mesmo Jesus se declarava sempre o obediente às leis de Deus, tanto a dizer que de todas as leis não vai ser excluída nenhuma vírgula, nenhum pontinho. Tudo ao pé da letra será realizado, porque Deus é infalível, Ele é a verdade. Esta colocação de Jesus nos conduz, caríssimos irmãos, a entender a conclusão do Evangelho de hoje, de São Mateus. Um Evangelho curtinho, parece que não tem muita significação, mas é atualíssimo este Evangelho, sobretudo no tempo de hoje, em que os entendidos, os intelectuais, os que se acham preparatíssimos conforme a cultura moderna, os avançados na civilização, se acham às vezes mais preparados, mais atualizados, mais inteligentes, mais aculturados, mais certinhos do que o mesmo Deus, chegando a uma absurda afirmação que Deus, coitado, é muito antigo, já caducou, não tem mais aquela capacidade de dizer a verdade e de entender o nosso modo de pensar. Portanto, nós homens somos muito mais inteligentes, muito mais atualizados do que ele, por isso nós podemos afirmar verdades que correspondem à nossa situação atual, para os homens ficarem mais livres e mais progredidos, não só na civilização, mas no modo de viver. Será que Deus pode caducar? Será que Deus pode ficar velho? Será que Deus pode passar como um antepassado e, portanto, superado neste progredir da existência da humanidade? É um absurdo admitir que Deus possa errar. Deus não tem o passado e o futuro. Deus é. Este é o nome de Deus. Eu sou o que sou. Eu existo. Eu sou. Deus é sempre presente. Nunca pode mudar. É a verdade eterna. Nunca vai mudar o mandamento do Senhor, porque Deus não muda. É a perfeição infinita. Como podemos nós nos permitir de pronunciar conscientemente uma blasfêmia sacrílega que Deus agora pode errar? Nós temos mais razão do que Ele. De que estou falando? Não é essa teoria, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje a humanidade se propõe conscientemente de construir uma sociedade sem as leis de Deus. E ainda mais, pior, contra as leis de Deus. Tudo que Deus escreveu na natureza infalível em que nós estamos tendo situados, o homem, com o seu orgulho, se achando mais inteligente de Deus, ousa modificar o que está escrito da eternidade para sempre na natureza humana e na natureza que existe. Eis então
as leis de hoje. Deus diz: o homem é uma carne só. Homem e mulher formam uma unidade indissolúvel. E o homem diz que nada, hoje o mundo mudou. Então o homem deixa a mulher, escolhe a outra, deixa uma, perde a outra, ele a outra. O homem é livre, pode fazer o que bem entende, pode casar com quem quiser. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então o divórcio é legalizado. É uma lei contra a lei de Deus. Não adianta que os homens se acham livres. Livres, mas são mortais. Mas são criaturas, não são criadores. Deus dá à natureza uma lei belíssima, a lei da vida, dando este milagre que é algo de extraordinariamente bello, a formação de uma nova criatura humana no seio da mãe. Uma vida nova, sagrada. É um milagre da natureza, todas as vezes que a mãe concebe uma nova criança. Mas aí vem a orgulhosa posição da humanidade de hoje, que nada, o útero é meu, eu faço o que eu quero. O útero é seu, caríssima mulher, caríssima mãe, mas o que você leva lá dentro é uma pessoa diferente de você. Você é só um ambiente para formar a nova vida. O que está dentro é de Deus, é criatura de Deus, imagem e semelhança dele. Como ousa mexer com esta criatura nova, uma pessoa nova, admitindo o aborto? E o aborto é aprovado legalmente. Não só, mas as leis que ainda no Brasil não chegaram, mas que está sendo pressionado, porque também no Brasil se coloca na linha de todos os povos ocidentais que se acham mais adiantados, mas são adiantados sobretudo contra Deus, mais em favor de Satanás do que em favor de Deus. Então, nós podemos não só matar as crianças, tranquilamente, amparados pela lei, e o Estado deve pagar gratuitamente o aborto, porque a mulher tem direito sagrado de mexer com a vida que está na barriga dela. Esta é outra lei contra diretamente o princípio de Deus, que é vida. Deus não admite a morte, não admite a violência contra, sobretudo, uma nova pessoa que não pode nem gritar auxílio, socorro. E a mãe que foi até anatomicamente preparada pela natureza, por Deus, para gerar e amparar e desenvolver a vida, se transforma ela mesma assassina, cruel, legitimada, amparada pela lei da própria vida, a vida que ela está formando no próprio seio. É algo de diabólico, mas se admite tranquilamente. E há movimentos no mundo que gritam, brigam, fazem desfiles para que seja aprovado ainda mais com maior crueldade qualquer direito de poder matar qualquer pessoa, porque me incomoda. Deus vai entrar nesta ótica e hoje ainda vamos para frente, porque somos modernos, nós somos progressistas, nós somos muito adiantados na civilização. Hoje vem a teoria do gênero. Isto é, onde é que está escrito? Por que nós temos de fazer como Deus se mandou fazer? Criou o homem como criou, diz a Bíblia, a palavra de Deus. O criou homem e mulher. Não, isto está tudo errado. Hoje em dia já foi superado. Não existe mais diferença de homem e de mulher.
A teoria do gênero, cada um escolhe como quiser. E se por acaso de homem quer ser mulher e mulher quer ser homem, a lei deve ampará-lo, custeando a cirurgia que for necessário. Homem caducou o Deus. Deus não entende mais a nossa civilização, o nosso progresso. Coitado de Deus, é muito antigo, não entende a humanidade. Nós sabemos melhor do que ele. É diabólico, é satânico. O nosso inimigo Satanás, que se rebelou contra Deus desde o início, criando o inferno e criando o reino das trevas, hoje quer transformar toda a humanidade com estes princípios avançados, como dizem, transformá-lo numa humanidade que proclama, sustenta, defende e produz a morte, a civilização da morte. O que chama civilização avançada é civilização da morte, querendo transformar toda esta belíssima natureza, obra de Deus, não como o berço em que a humanidade se desenvolve feliz, se amando, porque Deus é amor criador, como irmãos e irmãs, mas como uma situação em que a morte vai avançando, avançando, até a destruição total. E a humanidade produz e se prepara para se autodestruir, não só a si mesmo, homem, mas toda a natureza está sendo ameaçada de morte, sem nenhum respeito. Por quê? Porque o homem se acha mais inteligente, mais poderoso, mais atualizado de Deus, o Criador. Parecia ridículo tudo isto, é ridículo, mas é blasfemo, é satânico, é diabólico, porque não é feito isto por ignorância, é feito conscientemente. Eu sei que estou contra Deus, e por isso eu sustento e defendo estas leis blasfemas e diabólicas, porque não quero que Deus exista na minha vida, não quero que Deus seja o meu Criador, não quero que Deus seja o meu guia, não quero que Deus seja o que legifera as minhas leis, o meu comportamento. Quero ser autônomo, independente, livre de Ele também, porque Ele diminui e protege e Ele tira de mim a capacidade de ser livre totalmente. Por isso é melhor que Ele suma daqui. Aí avança, naturalmente, o inimigo de Deus, Satanás, que é aquele que está inspirando, conduzindo, sugerindo, sustentando toda esta humanidade rebelde, até chegar ao ponto, agora se é ridículo, como aconteceu numa cidade da Itália, conforme esta teoria, tiraram uma estátua de Jesus Cristo numa praça, porque precisa respeitar as outras religiões. Esta é propaganda uniforme, porque a propaganda do cristianismo tem outro povo que não acredita em Cristo, então tiramos a estátua de Cristo para respeitar a minoridade dos outros povos que não acreditam em Jesus Cristo. E no pedestal que colocaram? Uma estátua de Satanás. Não é brincadeira, parece ridículo, absurdo, mas é real, é histórico. São os sinais que o mundo está rejeitando a Deus. Não queremos que Deus reine sobre de nós. Coitado do homem. Nada, não é nada. Este nada se dá o poder de se colocar contra Deus. As leis de Deus não valem mais. A lei humana vale mais. Além de Satanás, são mais inteligentes, mais atualizadas. Aí Jesus adverte: quem não respeitar
a luz do amor infinito de Deus que é vida, se prepara para a morte natural e a morte eterna. Não porque Deus se condena, Deus não se vinga, mas Deus respeita o que o homem escolheu. Você, homem e mulher, escolheu de ir contra a lei de Deus, vai viver eternamente fora do reino de Deus. Vale a pena então, caríssimos irmãos, humildemente nesta quaresma, fazer a nossa escolha, a nossa opção. Deus não muda. Deus é a verdade, Deus é o amor, Deus é a vida. Quem estiver com Ele, e Jesus é o mestre, imagem que fala em nome de Deus, porque Ele é a verdade, é o único caminho para saber a verdade. Então, quem estiver do lado de Jesus, como espero que todos vocês, caríssimos irmãos e irmãs, se declarem agora conscientemente em favor de Jesus, ao lado de Jesus, discípulo e discípula de Jesus, contra este avanço, esta onda de ateísmo prático, consciente, de eliminar a presença de Deus, vocês, caríssimos irmãos e irmãs, preparam já a vida eterna. Vão descobrir que Jesus tinha razão e nós também com Ele. Estes são os desejos, os votos que a Igreja, mãe de toda a humanidade redimida, quer lembrar aos próprios filhos e filhas. Somos modernos, mas somos sempre filhos e filhas de Deus. Nós queremos a vida e não a morte, a verdade e não a mentira. Queremos Deus e não Satanás que reina sobre de nós. Por isso, orgulhosamente, nos declaramos e somos cristãos que seguem a Cristo, acreditam a Ele e com Ele queremos ficar agora e para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.